Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à nova live de hoje, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre com fé no Filho de Deus e estudando, vendo o que diz a Bíblia, vendo o que diz o povo e prestando atenção nas revelações, porque é impossível entender o que diz as Escrituras, falo todo dia isso, sem que haja revelação. Que algo existe nas Escrituras que sem revelação você não encontra encaixe para as palavras. Tipo, uma palavra que você lê em parte de histórias bíblicas, às vezes desconfere, você não acha lugar para colocar. Isso lendo, né? Agora, examinando é outra coisa, né? Vamos falar hoje de uma parte um pouco mais profunda. Nós vamos começar em algo que até eu já disse, né? Mas para poder dar encaixe ao segmento. Porque a maneira com que está sendo explicado, até mesmo dentro da ciência, algo bate corretamente, que a gente vê que tem lógica, e tem algo que não existe lógica. Por exemplo, descrer de Deus, acreditar que o homem é gerado do macaco, não tem lógica. Porque se fosse assim, tinha macaco transformando em homens até hoje. Porque só na época lá do começo a ciência coloca essa maneira. E depois não vem durante a nossa vida, outros acontecimentos da mesma forma. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Torre de Babel e vamos falar também, né, da situação, como realmente foi o começo, né? O começo da nossa história, é claro. Porque milhões e milhões de anos, quem sabe quanto, já existe essa mesma trajetória, viu? Tanto é que quando fala da criação já da nossa história, que de Adão, né, para cá, você vê que é um povo diferente. E que já tinha a terra. Ela só era sem forma, ela não era assim como está hoje, né? Árvores. Ela tinha água e escuridão e terra, porque a própria Bíblia diz que Deus fez separação. Ele só fez nessa etapa, quando na criação do Adão, ele só fez separação entre água e terra. Quer dizer que isso já existia. E depois, já sabendo, eu estou fazendo aqui um rodapé para começarmos. Já sabendo que para Deus não é contagem, eu tenho dito isso, porque na própria Bíblia está escrito que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tem jeito? Então não há contagem, né? Que de 1000 anos tornar-se um dia e um dia ser como 1000 anos, então é o mesmo que dizer, não há contagem. Como Deus é infinito, até os números também são. Você imagina que você vai contando, vai indo, milhões, trilhões, e vai indo, e vai indo, e nunca tem fim a contagem, viu? Então é por isso que não há contagem, nenhuma maneira que é infinita, certo? O mundo, há milhões de anos,
foi habitado por várias gerações. Várias. Quando o Egito começou a fabricação daquelas estátuas, daqueles ídolos, um leão com cabeça de homem, pessoas tipo corpo de cavalo e o resto do formato, braço, cabeça de homens. Então, não tem como fazer base numa coisa que nunca existiu. O que houve foi um aperfeiçoamento entre as condições de vida do passado. Foram se aperfeiçoando e assim tomando formas, né? Deus disse que faria um povo zeloso e de boas obras, certo? Está na Bíblia. Por que ele faria um povo zeloso e de boas obras? Já está dando a dica de que os outros que já havia não era da maneira que ele queria que fosse. Fez errado eles? Não, não fez. Ele quis fazer outros que tivessem realmente a sua imagem e semelhança. Por quê? Porque tinha seres ali que, para aquela época poderia ser considerado como humanos, mas tinha um corpo de um cavalo e o resto, para completar, a cabeça de homem, os braços e, tórax de homem, certo? Então, ele queria agora, ele fez um povo à sua imagem e semelhança, zeloso, porque os outros não eram tão assim, já dá a dica, sem palavras, e queria um povo com boas obras, certo? Que gerasse mais o bem do que o mal, porque aqueles era muito mal. Tanto é que no passado, ainda na nossa história, era só guerras, dava-se em cima de países e destruía-se tudo, crianças com tudo. Então era um povo mau e não era zeloso pelo próprio caráter no sentido de fazer o bem, né? Que naquela época já existia pessoas que não tinham essas qualidades, que Deus faria agora um novo modelo de pessoas, né, que até já tinham aqui bem parecidos, mas gigantes, pigmeus, que eram pessoas humanas de pequena estatura, né, que devagar foi desaparecendo. Notem-se que numa família de pessoas altas, né, com mais estatura, acostuma-se nascer anões, né? Isso porque na geração passada existia esse povo nessa qualidade. E a questão que o povo vivia mais naquela época era porque as leis de Deus, nessa época já nossa, viu? As leis de Deus eram da seguinte forma: não case fora dos parentes, da sua parentela, certo? Vendo-se que a esposa de Abraão era irmã de Abraão. Irmã. Imagina-se. Hoje, se disser isso à ciência, eles vão dizer que vai nascer filhos deficientes, não é? Há alguém que pregando disse, não, mas era meia-irmã, mas era irmã. Ela tinha
de certa forma, o DNA que existia nele, certo? E por que Deus colocou essa maneira? Para que fossem legítimos. Um tivesse dentro da geração inteira o sangue do outro. E por isso não dava contraste na sua maneira orgânica e eles viviam mais. Eles viviam muito, 300, 400, 900 anos, certo? Porque eles não tinham porquê movimentos orgânicos do seu corpo funcionasse de forma diversa, assim, que não fosse trazer só algo bom, porque eles, casando fora da família, eles já iam tornando-se híbridos. Vejam, eu já disse isso em live, numa casa, os únicos que não são parentes são marido e mulher. Os que nascerem deles, agora sim, é parentes. Tem DNA da mãe e tem do pai. Mas esse pai veio trazendo de uma outra família, com outro sistema já vindo dos seus antepassados, também a mulher. E ambos se unem. Agora forma-se um outro tipo sanguíneo. E com isso vai sumindo dos primeiros, né? Os filhos desse casal fazem a mesma coisa. Um casa em uma família que não tem nada a ver. Vamos supor, uma brasileira casa com um japonês. Então, está muito longe essa parentela que Deus exigia. E com isso é que foi surgindo órgãos fracos, híbridos, diferenciados, que até diminuiu, que a Bíblia diz no sentido, mas aí é aquele tal problema. Você tem que analisar profundamente para entender. Quando a Bíblia fala da parentela, ela está já controlando um povo que não saíssem da maneira com que foram criados, não mudassem. Você vê que tudo que tentaram fazer a ciência, até que fizeram, e mudança em animais, em frutas, parece que deu certo, mas não é legítimo. E eu falo sempre que não é legítimo, é falso. E o que é falso, em alguma coisa provoca danos, certo? Então esse era o cuidado que Deus tinha, que casassem dentro da família, certo? Para que não viesse ter esse transtorno de um ir misturando e ficar seres diferenciados, certo? E quando as Escrituras diz que teve espaço, que a terra era sem forma e vazia, ela era sem forma e estava vazia nas condições de habitantes, de seres que ele ia colocar ali. Mas quantos milhões de anos isso pode ter sido antes de Adão? Quantos milhões? Muitos milhões de anos. Isso pode ter essa terra permanecido assim, não é? E quando houve aquela batalha dos anjos querendo ocupar o trono de Deus, que Deus os lançou para a terra, estava sem forma e vazia, só escuridão. E, no entanto, eles ficaram
por aqui ninguém sabe com que quantidade de anos também foi isso, né? Então ela não foi feita à toa. Ela era uma galáxia nesse sistema, mas que futuramente iriam ser habitada por seres, né? Feito por Deus. Mas isso já muitas gerações atrás, né? Pois a contagem de Deus não é como a nossa. Nós fazemos base de Adão para cá, certo? Mas nós não temos noção, antes de Adão, o que já era o universo. Porque Deus é infinito. Ele não teve começo e também não terá fim, né? Então, ele é um ser assim. A Bíblia conta a história de Adão para cá, né? Mas para trás, ela não dá relato. Mas só que tem uma coisa, ela deixa marca, saídas, brechas, para que nós o desenvolvemos espiritualmente a ponto de chegar a uma conclusão, né? Não tem como fazer referência em algo que não existe. Quando você vê alguma coisa que países têm de diferença, é porque ele veio de uma outra situação, não é? Por isso, ele tem o seu diferencial de um país para o outro. Em leis, em maneiras de trabalhar, em tecnologia, e tudo isso, né? E até mesmo em sistema alimentar. Já tinha terra, água, para começar. Para começar, que para esse começo, a nossa história houve separação, certo? Aí começa a haver a demonstração dessas coisas. Caim, quando matou o seu irmão Abel, imagina, só eram os dois, entendeu? E ele pegou e matou o seu irmão. Quer dizer, agora ficou na versão de certas ideias, coloca-se que ali só tinha mesmo a família de Adão, não é? E então Caim matou o seu irmão, e isso significa que ele ficou sozinho, né? Não sozinho, tendo Adão e Eva, e que se tivesse mais criança ali, porque a Bíblia não relata se seguidamente, fala que teve filhos e filhas, mas não fala qual foi o espaço para isso, porque vira-se só para a história agora do segmento dos que nasceram primeiros, né? E então, ele tendo matado seu irmão, ele se tornou um vagabundo na terra. Não é isso que todo mundo faz aí, quando tem essas más intenções? Matam alguém e a intenção dele é fugir, desaparecer, para que não seja pego, certo? E ele virou um vagabundo na terra, quer dizer, cheio de defeito, era um homicida, né? E que todas aquelas outras gerações que já habitavam, que estava na terra, já esparramado na terra, conhecia bem quem era a família de Adão. E então foi por isso que ele temeu. Ele disse: eis que hoje tu me lanças diante da tua face, e eu serei um vagabundo na terra, e da tua face me esconderei. Quer dizer, ele não estava dizendo diretamente a Deus: eu vou esconder até do Senhor. Não. Eu vou ficar desaparecido, porque
qualquer que me ver, me matarão. Qualquer quem. E por que ele tinha certeza que eles iam matar ele? É porque mesmo sendo ruim, seres lá diferenciados, mas não concordou com o crime que ele cometeu. E ele tinha certeza, é que a Bíblia não explana tudo. Há contradições tão grandes que diz a própria Bíblia que se fosse escrever tudo que Jesus fez, o mundo não caberia os livros. Você encontra lógica nisso? O mundo não caber os livros só com a história de Jesus? Então é por isso que temos que estudar, para descobrir como é essas coisas, né? E ele saiu fugindo da presença de Deus. Por quê? Tem jeito de fugir da presença de Deus? Não existe, amigo. Não existe. Mas ele fugiu. Mas como? Ele pensou que estava escondido até da presença de Deus. Agora, o que ele fez, tornando-se um criminoso, matando o próprio irmão, foi se tornar uma pessoa quase que invisível à vida espiritual, porque o crime foi bárbaro, né? Então, certo. Ele disse para Deus: todos que me virem vão querer me matar. Eles não gostaram, conhecem a gente, sabem a nossa história e não gostaram. Eles vão me matar. Aí Deus disse para ele: Caim, não vão te matar. Eu vou te colocar um sinal que fique visível. Que sinal é esse? Vai saber que você é de uma geração de Adão e que não pode ser destruída. Até porque aqui fez, aqui paga. Trouxe do passado, tem que pagar. Certo? Então ele não podia morrer. Não podia matar. E disse mais: qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Olha o número que Deus usou. O número 7. Até o filho, o qual o espírito de Abel encarnou, que é a Bíblia que diz, não é eu pregando a reencarnação, certo? Porque existe a reencarnação, mas eu não estou falando dela. Eu estou mostrando para onde foi o espírito de Abel. Nasceu em 7. E quantas vezes Deus disse que seria castigado quem matasse Caim, se porventura matasse? 7 vezes. Certo? E quantas vezes esses 7 você encontra dentro das Escrituras? Porque são algo que são revelações e são criadas. O 3, por exemplo, é usado de muitas formas, assim também como o 7. Né? E então, eles iam querer matar Caim por ser um assassino. Mas Deus pôs dele um sinal e disse: qualquer que matar a Caim será 7 vezes castigado. O próprio Deus disse que já haviam habitantes na terra. Aí muitos falam assim, vamos deixar para lá a história da mulher de Caim, porque as coisas reveladas são para os homens, a não revelada são para Deus, mas gasta a revelação nisso aqui? Tem coisas que não. Aqui o próprio Deus está falando que tinha, está confirmando. Não, eles não vão te matar, né? E qualquer que fizer isso, eu vou castigar ele 7 vezes. Né? Então, está explicado que tinha pessoas. Caim foi para as terras de Nod. E ele fugindo, existia uma região que era conhecido como as terras de Nod. E que a Bíblia afirma que ele fugiu para uma terra estranha. Estranha por quê? Porque ele nunca tinha passado lá por Nod, para a terra de Nod. Certo? E foi chegando lá, casou.
Como? Com quem? Tem pregadores bíblicos, que eu já vi pregando, que chega a dizer que quando Caim fugiu, ele carregou uma de suas irmãs para ser sua esposa. Mas a Bíblia não dá respaldo para isso. Agora, que tinha habitantes, a Bíblia dá o respaldo, viu? Ela dá a explicação correta. Aí, então, ele foi para lá, para essa terra, chegando lá, casou-se. E foi ser governador de uma cidade, que estava lá mesmo nessa terra estranha, na região de Nod, chamada Siquém. Ele foi ser governador. Como? Governar para quem? Nem para macaco seria, meu irmão. Porque é o seguinte, o macaco também teve o primeiro. Ele foi o início, certo? Como todos os animais, né? Ele foi governar povos ali, certo? Que a maioria, por ser geração passada, agora diferenciada da nossa, eram gigantes, né? Então, já mostra aí que tinha uma grande população antes de Adão. Já houve época antes de nós, bem mais desenvolvida em ciência do que em nossos tempos. Olha, naquela época existia uma evolução tão grande, uma ciência com uma altura tão assustadora, que as pessoas flutuavam. Eles levantavam uma rocha de muitos 1000 quilos, não havia guinchos, aparelhos que hoje existem, e que tem algo deixado no mundo que até com os guinchos da nossa época agora seria difícil fazer a montagem que tem. A começar das pirâmides do Egito e algo mais que já fui avisado aqui que o tempo está terminando, né? Então, mas a ciência daquele tempo era tão forte que o homem passou a levitar. Ele pegava, como hoje estão tentando em escolas falar por telepatia. Porque naquele tempo eles já falavam assim, né? Por telepatia. Então, essa é a marca de toda a Terra de algo interessantes, né? Deixaram aí para ser estudado. A Torre de Babel, por exemplo, construiu aquela torre, os pregadores, lendo, prega que eles queriam, e lá diz, né? Faremos uma torre cujo topo chegará ao céu. Não tinha uma idiotice maior, mesmo para aquela época que o povo diz que eram atrasados, e não era. Era super inteligentes, né? Uma ciência grandiosa. Eles não estavam fazendo aquela torre tendo certeza que chegava lá onde estava Deus, não. Não se sobe ao monte para fazer oração? Qual o motivo? Eles acham que estão se separando com Deus em um ponto mais alto. E também aquela torre foi criada mais porque era guerras constantes, e do alto daquela torre eles poderiam ver longe a presença do inimigo, certo? Aí, diz a Bíblia, que confundiram-se aquele pessoal que estava fazendo aquela torre, e com muita dificuldade, porque naquele tempo não havia esse tipo de tijolos, essas armações de ferro, assim como hoje. Tudo era feito numa ciência tão perfeita que eles nem gastavam isso que gastamos hoje para poder formar uma arquitetura, né? E aí trocou-se as línguas. Aí que chega o problema. Um falava uma língua, outro falava outro, quer dizer, se fosse colocar assim, rusticamente, dizia assim, um pedia
manda para mim um tijolo, que era o Adobe de hoje, manda para mim aí o tijolo. Ele mandava água. Manda para mim água. Ele mandava terra. E virou uma confusão, porque ele não sabia o que o outro estava falando, certo? Trocou-se as línguas. Mas e o motivo por que trocou as línguas? É porque aquela torre era para dar acesso a poderes, como hoje estão tentando conhecer Marte e outros planetas, não é isso? Até já entraram, dizem, na Lua e não encontraram seres, certo? E em Marte também, com essas sondas que têm sido enviadas, não conseguiram encontrar, porque lá é habitado sim, mas de uma diferença, que até os povos dali em forma de espírito são transparentes. Eles não vão encontrar nunca, mesmo que passem a morar lá, como é a intenção do futuro, né? Mas trocou-se as línguas e cada um, aquele grupo que falava a mesma língua, formaram o seu grupo e foi virando gerações. É a razão dos países que existem. Fala outra língua e não só isso, mas veja a aparência de um chinês, até mesmo do japonês, que parece muito mais com o chinês, mas tem as suas mudanças. Veja o sistema alimentar desse povo, é diferenciado. Você vai para outro país, Vietnã, tem um povo de um tipo, na Itália tem outro tipo de pessoas e com um diferencial até no sistema alimentar, certo? Então, o que aconteceu foi que seres em busca dessa energia, com aquela torre tão alta que tinha uma serventia enorme para detectar o inimigo vendo de longe, e eles sentiam energia. Quando você sobe numa serra aqui, eu já disse, no nosso tempo agora, se a serra for alta, você vai começar a sentir uma sensação na sola do pé. Às vezes até em alguém causa arrepios, porque sai dela energias, entendeu? E essa era a intenção deles, de aproximar. Conhecemos uma cidade, por exemplo, que fizeram até aeroporto para receber os marcianos, tá? Então, eles, das tecnologias, da ciência, também não estavam pensando diferente. Eles sabiam que tinha várias galáxias e queria ter contato com aqueles seres e que eles estavam muito mais avançados do que a nossa ciência de hoje, do que os nossos cientistas de hoje, certo? Porque hoje nenhum consegue se flutuar, nenhum consegue levantar muitos 1000 quilos apenas com a concentração. Por isso que Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não queria dizer fé, ele queria dizer conhecimento, e chegar nessa área. Você manda esse monte levantar-se daqui e plantar-se sobre o mar. É a ideia que eles tinham lá atrás. E conseguiram, mesmo que a torre caiu, né? Mas ninguém sabe quanto tempo durou para ela cair, né? Eles teve esse contato com esses seres e que esses seres desceu. Imagina que os filhos de Deus desciam e casavam-se com as filhas dos homens porque achavam elas mais bonitas. Veja bem, então, essas coisas foi o acontecimento da Torre de Babel, certo? E a razão de vários países e cada um com um idioma. Porque se separaram os grupos por não entenderem mais o que o outro dizia. E o povo era o mesmo. Não era para estar o mesmo povo? Então não era só a questão dessa linguagem,
era questão de seres, diferenciado de outras galáxias, que veio para fazer diferença entre países e países, né? Não é mesmo? Então, lamento muito que não deu para terminar o que eu havia já posto o propósito de passar para o público, né? Mas nós vamos ter outras oportunidades. Quero pedir a vocês que deixem o like, porque nós aprendemos nesse canal as revelações, e não só uma mesmice bíblica, claro, com muito respeito. A mesmice que eu estou referindo é falar aquela mesma coisa. Jesus curou o ceguinho, Jesus fez o paralítico andar. Isso é apenas uma história do que aconteceu. Jesus fez isso, ressuscitou mortos. Mas o que interessa mesmo? Qual é o pico dessa coisa, desse entendimento? É saber para que ele veio e para onde ele tem para oferecer, certo? Então deixe o seu like, por favor, compartilhe. Se for da sua vontade, achar por bem, se inscreva no canal e estamos juntos para as divinas revelações de Deus, para conhecer não só o mundo vindouro, como também as nossas origens e o que foi o passado, né? Que não temos medido da distância do que viveu os milhões de anos. Não é isso? Senhor, meu Pai, eu peço, Senhor, que conforme a tua vontade, mas que os anjos do Senhor visitem a casa de cada ouvinte para ajudá-los a resolver os seus problemas. É o nosso pedido e o nosso agradecimento aos anjos do Senhor, seres espirituais do bem que trabalham na sua obra. Agradecer ao Senhor acima de todas as coisas. E em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.